na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Enquanto você abre, vai ouvindo aí. Eu quero já dizer para você de forma até profética como é que vai acabar esse culto. Então eu vou ministrar a palavra de Deus. Nós vamos terminar esse culto. Eu, por exemplo, vou terminar esse culto aqui de joelhos, orando. Acredito que algumas pessoas vão estar aqui junto comigo orando. Meu co-pastor Luizão vai estar louvando ao Senhor aqui no cântico. Nós vamos terminar assim orando. Só que tudo depende daquilo que você entendeu que eu vou falar. E daquilo que eu vou falar não tem muita diferença daquilo que você já tem ouvido. Daquilo que você ouviu na ceia aqui também não tem muita diferença. Porque a música desse disco vai se repetir. Nós vamos pegar o reino de Deus, ensinar o reino de Deus, ensinar a palavra de Deus. E eu não consigo falar outra coisa se não for isso. Então, 2 aos Coríntios 5, desculpa se eu falei primeiro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Quem achou pode dizer amém? Amém. Eu preciso de um pouquinho de retorno aqui só. Eu fico com a sensação que vocês não estão me ouvindo, eu grito mais ainda, vocês ficam surdos aí, eu fico rouco aqui. Muita gente visitando, né? A nossa aqui, que bom, né? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, viu? Olha a Deus, se Deus falar no seu coração, esse é o seu lugar. Se Ele não falar, eu quero ver. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que alguma coisa se fez nova. Está errado a minha Bíblia? Não. Eis que tudo se fez novo. E isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Oremos por um instantinho. Senhor, nós temos muitas necessidades, o Senhor conhece todas elas. Mas de todas as necessidades que temos, eu acredito que não existe nenhuma maior do que ouvir a tua voz. Todas as outras são menores. Por isso, Deus, supre essa necessidade em nós e fala conosco. Mexe com a nossa vida, com nossas convicções, conceitos. Trabalhe em nossa vida hoje, nós te pedimos encarecidamente no nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu falar um pouquinho a respeito do contexto aqui. Essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque temos a primeira, obviamente. E na primeira carta, Paulo vai falar com uma igreja, e para você que acha que a igreja tem problema, e para você que de repente fala, nossa, como tem pessoas problemáticas na igreja, você não faz ideia de como era a igreja de Corinto. Tá, hoje essa cidade ainda está lá, é uma ilha grega lá, nas ilhas gregas, essa cidade está lá. Mas a igreja que foi fundada pelo Paulo, quando ele funda a igreja, ela começa e ele continua suas viagens missionárias. Mas tanta coisa ruim acontecendo naquela igreja, que a primeira carta, Paulo está irado, indignado. Ele está maluco naquela igreja. E eu vou parafrasear para você entender o tom da primeira carta que ele escreve. Então, por exemplo, ele vai chamar o pessoal tudo de infantil, de criança. Ele diz assim: olha, eu gostaria muito de falar com vocês como adultos, mas eu vou falar com vocês como se falar com criança, porque vocês são um bando de crianças, está dizendo o pessoal. Eu também gostaria de falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu não posso, porque vocês são um bando de canais. Olha lá o capítulo 3, está escrito isso lá. Estou só parafraseando uma linguagem mais coloquial, que é para você entender. Porque no meio de vocês tem divisão, no meio de vocês tem preferências, vocês fazem acepção de pessoa. Uns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros dizem: eu sou de Pedro. Porventura Apolo, Pedro ou Paulo morreu por vocês? Deu sangue por vocês? Quem é o Paulo? Quem é o Pedro? Quem é o Apolo? São só ministros de Deus. E o ministro é aquele que planta, é aquele que rega. E nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus que dá o crescimento.
exceção. Se vocês fazem grupinho, fica com um menininho ali, fica com outro aqui. Se vocês fazem esse tipo de coisa, eu não posso falar como é espiritual, mas eu vou falar como é carnal. Eu não posso falar como adulto, eu estou falando como uma criança. Paulo está bravo. No capítulo 5, irmão, você tem uma ideia, versículo 1 em diante, Paulo está dizendo assim: como é que vocês toleram o tipo de pecado hediondo que está acontecendo aí, de tal forma que o homem está tendo um caso com a sua madrasta, no meio de vocês, nas varas de vocês não fazem nada? Pode ler o texto lá. E a linguagem bíblica está dizendo a gente que entende que é madrasta, porque há quem está tendo relações com a mulher do seu pai. Então a gente não, para a mãe não dá, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, acordei de madrugada com barulho, entrei no quarto, meu pai estava namorando com a minha mãe. Eu fiquei 15 dias sem falar com ele. Falei, como é que ele faz isso com a minha mãe? Falei, não. Eu fiquei maluco com ele da cabeça. Não pode. Então supõe-se que a mulher do seu pai, a madrasta, certo? Olha o que está acontecendo na igreja. No capítulo 11, eu vou discorrer rápido. No capítulo 11 ele está falando da ceia. A ceia se chamava Festa do Ágape. A festa do Ágape era conhecida como Festa do Amor, do amor de Deus, onde, para participar do cerimonial da ceia, as pessoas já aproveitavam que estaria toda a comunidade junto, eles comiam junto, cada um trazia de casa o melhor que podia trazer para aquele culto, para aquela reunião. Só que o que acontecia? Os mais endinheirados se juntavam com os outros também cheios da grana. Então eles traziam lá o tender, o lombo defumado, aquele peru bonito da sadia, aquela coisa, né? E aquela costelinha de porco, igual da minha sogra, que ela faz assim, me dando fome já isso aqui. E os outros lá que podiam trazer só um pãozinho com a mortadela ainda marba é porque a marba barata, né? A marba, não dava para comprar cerate, eles ficavam isolados. E Paulo vai dizer na ceia, entre outras coisas, ele vai dizer: o primeiro examine seu homem, pois a si mesmo. Veja o que você está vivendo, veja o que você está fazendo. Não é examinar a vida do outro, examina a si mesmo. Só um parênteses, né? Eu não vou mais responder para ninguém. Olha isso que eu estou falando, hein? Eu posso ficar bravo com você também. Se vier essa pergunta: pastor, como é que fulano de tal toma ceia fazendo o que ele está fazendo? Pergunta, mas não. Eu vou dizer para você: cuida da sua vida. Porque a ceia examina-se o homem não se mete nisso não. Cuida da sua, que já é muito trabalho. Aquele que cuida ou pensa que está de pé, se cuide para que não caia. Então, já cuidar da gente mesmo para ficar em pé já dá bastante trabalho, quanto mais ficar cuidando do outro. Então, fechando parênteses, ele vai dizer: então agora que cada um que tem fome ou que está com pressa, coma na sua casa, porque agora é só a ceia e não vai ter mais festa do Ágape, coisa nenhuma, porque vocês são um bando de crianças. No capítulo 15, tinha gente que não estava acreditando mais na vida eterna. Todo o capítulo 15 da primeira carta é Paulo falando que se introduziram alguns homens lá, talvez provenientes de uma ramificação judaica chamada de saduceus, que não acreditavam em anjo, nem em demônio, nem em vida após a morte e tal. Se infiltraram lá e começaram a dizer: não tem esse negócio de ressurreição não tem negócio de vida após a morte não, é aqui. E Paulo vai dizer: se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Se Jesus morreu e ele não ressuscitou, e ele não foi preparar um lugar para nós estamos perdendo tempo. Então vamos fazer o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo vai discorrendo e dando uma dura. E parece, meus irmãos, que quando ele dá essa dura no pessoal, quando ele escreve a segunda carta, parece que tem uma que se perdeu. Então aprove a Deus permitir que essa ficasse, as duas ficassem. Então nessa carta, na segunda, ele muda o tom, porque parece que deu resultado. Lembra do sujeito lá, tendo caso, com a madrasta, etc. Tal? Aquele homem parece ter se arrependido, e ele está querendo o perdão da igreja, dos irmãos, e Paulo está dizendo: você arrependeu? Se vocês aí perdoam, eu também perdoo. Porque se ele se arrependeu, ele é digno de ser perdoado, porque Deus o perdoa. Então nós perdoaremos todos nós, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então perdoa ele. Então algumas coisas boas começam a acontecer na segunda carta, sinal de que a primeira carta
foi lida lá pela igreja e eles entenderam algumas verdades, graças a Deus. Aí eles escrevem a segunda carta, e eu não vou discorrer muito aqui, eu vou direto para o capítulo 5, onde Paulo já muda o tom. Então Paulo vai dizer, já no capítulo 4, no versículo 14 dessa carta, ele já vai dizer assim: gente, se um morreu por todos, significa dizer que agora todos vivem por aquele que morreu por eles, e não vivam mais para si mesmos, porque se ele morreu por todos, é para que todos não vivam mais para si, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele começa a falar num tom de quem está falando com um adulto agora. Então, irmãos, eu quero falar com vocês como quem está falando com gente adulta. Por isso, dependendo daquilo que você ouvir, a gente pode se ajoelhar no final e ter um final aqui muito gostoso, muito abençoado por Deus, com a unção do Espírito Santo caindo sobre as nossas cabeças, se Deus quiser. Então Paulo vai falar com o pessoal: agora vocês são uma nova criatura. A vida passada foi, e tudo agora se fez novo. Deus abriu novos horizontes, novas perspectivas que antes você não via. E tudo isso provém de Deus, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio do Cristo. Não foi a gente que quis. Aliás, não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. Amém? Aquele lance que todo mundo odeia, e eu também odeio, mas quando fazem comigo, quero descontar em alguém. Diga para o seu irmão do lado. Quem gosta disso? Eu odeio isso. Mas o pessoal faz comigo, eu vou ter que fazer com vocês. Diga para o seu irmão do lado: você é uma nova criatura. Isso, diga para ele. Aleluia. Então, ele vai continuar dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados sobre o mundo, porque os pecados foram sobre o Cristo. E Ele pôs em nós, versículo 19, a palavra da reconciliação. De sorte, olha o versículo 20, que somos embaixadores. Na primeira carta, vocês são um bando de carnal, um bando de criança. Agora ele está dizendo embaixadores. Olha a promoção: embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aí ele vai dizer na parte B do versículo 20: pelo amor de Deus. Ele vai dizer rogamos, né? Então ele diz: pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, reconcilie-se cada vez mais com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fossemos feitos justiça de Deus. Paulo vai dizer que somos embaixadores. Se eu pudesse dar um tema a esse assunto, eu daria embaixadores do céu. Então, eu quero falar com você o seguinte: você gostaria de ser usado na mão de Deus de uma forma muito extraordinária, especial? Quem gostaria que Deus usasse a sua vida? Eu vou perguntar de novo de uma outra forma: quem gostaria de ser usado por Deus num nível, numa forma, num jeito que ainda não foi na sua vida cristã toda? Quem gostaria? Eu me lembro agora do Enéas Tonini. Meu amigo Mário não está aqui. Ele disse que me emprestou um livro, mas para mim ele me deu. Eu tenho certeza que ele me deu, ele não emprestou. E eu li aquele livro chamado Batismo com o Espírito Santo, do pastor Batista Enéas Tonini, que fez 100 anos aí o ano passado. Aos 65 anos de idade, ele era reitor do Colégio Batista. Ele era pastor de uma igreja estruturadíssima batista. Só que ele começou a ver na Escritura que Deus tinha algo mais, e que ele poderia ser usado de uma forma diferenciada, porque o Espírito Santo poderia realizar isso na vida dele. Aos 65 anos de idade, Enéas Tonini deixa a direção do colégio, deixa a direção da igreja e sai por esse Brasil afora. E só para resumir a história, quando você ouvir a expressão ou o nome de igreja, Igreja Batista Renovada, pode se lembrar que tem Enéas Tonini nessa história. Isso faz. Quando você ouve de uma certa igrejinha que tem uns 40 mil membros, Igreja Batista da Alagoinha, Belo Horizonte, Enéas Tonini. Ele saiu por esse Brasil incendiado pelo Espírito Santo depois de 65 anos, sendo usado de uma forma extraordinária.
Então é possível que Deus ainda nos use, que Deus ainda me use de uma forma que Ele ainda não usou. É possível que Deus pegue a sua vida no estado que ela está e leve a um patamar um pouco diferente, se você entender o que é ser um embaixador de Cristo. E nós podemos, como eu disse, terminar esse culto rogando ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Amém? Bom, o embaixador tem algumas funções. A principal delas é representar o país ou os interesses da sua nação de origem. Ou seja, o embaixador norte-americano que está no Brasil, ele não está aqui para defender os interesses dos brasileiros. Ele não está aqui para defender os interesses de si próprio. Ele não está aqui para defender os interesses da sua própria família. A função do embaixador no país estrangeiro é representar e defender os interesses da sua nação de origem. Paulo diz para nós que somos embaixadores da parte de Deus. A Bíblia nos chama de peregrinos e estrangeiros. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. Por isso que a Bíblia vai falar do Abraão, lá nos Heróis da Fé, no Hebreus 11, ela vai dar o testemunho do Abraão, lá no Antigo Testamento, e dizer que Abraão foi o nosso pai na fé e foi amigo de Deus, porque ele tinha visto uma cidade, não feita por mãos. Por isso ele foi peregrino e estrangeiro, olhando para uma cidade, e a cidade que ele via não era Jerusalém lá em Israel, era a Nova Jerusalém, a cidade que tem fundamentos e que foi feita pelo artífice e construtor do universo que é Deus. Abraão já olhava para essa cidade, por isso ele foi o pai da fé, porque ele era peregrino. Então embaixador significa que eu estou aqui, mas eu já tenho uma habitação lá. Amém, irmãos? Eu já tenho uma habitação lá. Por isso o Senhor Jesus vai dizer para nós em São João capítulo 14, versículo 1 em diante. Ele olha para os discípulos preocupados, angustiados, talvez como você: o que eu vou fazer amanhã, o que eu faço da minha vida, eu caso, compro uma bicicleta, quando eu vou, como é que está, eu não sei o que vai acontecer. Jesus olha para os discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu diria para vocês: não tem nada não, mas eu estou indo para lá para preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Nosso lugar é aqui. Nós somos embaixadores. Nós somos representantes do Senhor, representantes do céu na terra. Deus pegou você e colocou um pedaço do céu dentro de você. Deus pegou você, que era um templo. Paulo vai dizer que outrora nós éramos o templo dos ídolos e dos demônios. Paulo dá a ideia em Efésios capítulo 2 que nós éramos cavalos de Satanás, andávamos no curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, Satanás. Mas Deus, pelo seu infinito amor com que nos amou, nos trouxe de volta a Ele, e pela graça nós somos salvos. Pela graça somos salvos. Ele nos fez morador do céu, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Então eu quero falar disso hoje, porque se nós queremos ser usados no nível que não fomos, se nós queremos que pessoas ao nosso redor sofram os impactos do Evangelho que está em nós, algumas coisas precisam ser tratadas conosco, e eu quero tratar de algumas delas agora. Um pouquinho mais de retorno, Dani, por favor. Vamos lá. Primeira coisa que impede a gente de ser um embaixador do céu de verdade, preste atenção: uma vida secularizada. Perceba que não é uma vida mundanizada. Você sabe o que é vida mundanizada? Vida mundanizada é eu estar fazendo e acontecendo nesse mundo afora e ainda ter a cara de pau de ficar dentro de uma igreja. Isso é uma vida mundanizada. É gente bagunçada. Vida secularizada não é uma vida mundanizada. Paulo vai dizer ao Timóteo,
capítulo 4, versículo 10 da segunda carta, referindo-se ao homem que é ele vai dizer: Demas me desamparou, amando o presente século. Ele não disse: Demas me desamparou e foi para a boate. Demas me desamparou e agora está enchendo a cara. Demas me desamparou e agora está fumando crack. Demas me desamparou e agora está saindo com as mulheradas. Demas me desamparou e está fazendo bobeira por aí. Não. Demas me desamparou amando o presente século. E eu vou caminhar com vocês nessa questão sobre uma vida secularizada. O que é uma vida secularizada? A vida secularizada é um estágio para uma vida mundanizada. Porque já teve crentes muito bons, cristãos muito bons, que secularam a sua vida, daqui a pouco eles estavam mundanizados. A secularização acontece quando nós separamos a nossa vida cristã da nossa vida secular. A gente até tem essa gíria, né? Deus abençoe a nossa vida com Deus e a nossa vida secular. E a gente faz uma separação de vida cristã e vida secular. Nós temos uma vida de exercício de religião por 2 horas na semana, e isso é totalmente separado e desvinculado dos outros 6 dias da semana. Por exemplo, nós vamos ao templo, que a gente chama de igreja, e oramos no templo, que tem oração. Já fizemos umas 3 ou 4 orações aqui juntos, mas fora do templo não há oração. Manuseamos Bíblia, lemos Bíblia, cantamos louvores no templo, mas fora do templo não manuseamos Bíblia, não lemos Bíblia. Nós gostamos de cantar canções como as que foram entoadas aqui, possivelmente no templo, mas no meu carro eu gosto de ouvir outras coisas. Já teve algum que disse assim para mim: pastor, tem umas canções lindas que a gente canta na igreja, hein? Puxa, tem a tal, que canção bonita. Mas só na igreja, né, pastor? Essas coisas é para cantar na igreja. Porque no meu carro, no meu celular, eu escuto coisas muito mais elaboradas do que as músicas da igreja. Coisa mais melhor, né? Nós gostamos de levantar as mãos e adorar a Deus, mas isso só acontece no templo, porque nós não adoramos nem glorificamos fora do templo quando o culto termina. Temos palavras bonitas, somos amáveis. Paz, Senhor amada, paz, querido, paz, Senhor, tudo bom? Tudo bem. Somos amáveis, falamos de Deus, pegamos o microfone e falamos, lemos versículos. Mas nós não somos cheios de palavras bonitas, de versículos e de falar de Jesus no trânsito, no trabalho, no dia a dia, dentro de casa. Então nós separamos a vida cristã da vida secular. Olha que palavra interessante do reverendo Augusto Nicodemos, presbiteriano bom de Bíblia, doutor. Ele diz assim: como pastor, o que tenho percebido nos últimos tempos no comportamento de muitas pessoas tem me deixado muito angustiado. Eu chamaria esse fenômeno de ateísmo cristão. Puxa, como assim? Você deve estar me perguntando. Eu explico. É gente se dizendo cristã, mas vivendo como se Cristo não existisse. Ateísmo cristão. A secularização acontece quando nós separamos a vida do culto a Deus e o culto a Deus da vida que levamos. A secularização acontece quando eu estou no ambiente do reino, mas o reino não está dentro de mim. A.W. Tozer, brilhante A.W. Tozer, disse o seguinte: Deus tem 2 trabalhos conosco, a conversão e a santificação. Então a conversão é Deus tirando o homem do mundo, e a santificação é Deus tirando o mundo de dentro do homem. Eu acho que dá muito mais trabalho a segunda parte. Não, não. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui significa que Deus nos tirou do mundo. O problema agora é Ele tirar o mundo de dentro de nós. Aí dá trabalho. Por isso que o novo nascimento, que é Deus nos tirando do mundo, é um milagre. Pode ser assim, meio da rua, na calçada, no ponto de ônibus, num culto, na cozinha, numa reunião, numa conversa. Pode acontecer. É um milagre.
Agora, santificação é um processo longo, porque é Deus tirando o mundo de nós, conceito de nós. É Deus tirando a hipocrisia de nós, a falsidade de nós. É Deus tirando os conceitos mundanos, a cultura brasileira satânica, que eu tenho que me dar bem de qualquer jeito, nem que eu pise no outro, nem que eu passe por cima, eu tenho que me dar bem, nem que a lei do Gerson, eu tenho que levar vantagem de algum jeito. Deus vai tirando esses conceitos do mundo de nós. Deus vai tirando a maldade de nós. Isso é um processo de santificação. Deus vai tirando o espírito vingativo de nós. Deus vai colocando algo chamado humildade em forma crescente em nós. Deus vai colocando algo chamado mansidão em forma crescente em nós. Deus vai colocando algo chamado ágape, que é o seu amor, de forma crescente em nós. Isso é uma obra que vai durar a vida, mas ela tem que acontecer. Amém? Agora, quando eu separo a minha vida do culto, essa obra vai estancar, porque eu secularizo a minha vida. Eu cultuo a Deus no dia de culto, na quinta, no domingo e tal. Quando a coisa aperta, eu venho até de terço orar. Quando a coisa fica difícil mesmo, eu apareço lá para dobrar o joelho e orar, para ver se acontece um milagre, e eu vou lá orar. Mas na hora que eu saio do templo, gente, a gente vive. Alguém disse assim para mim uma vez: pastor, lá na igreja eu sou cristão, aqui na empresa eu sou um profissional. Eu preciso ser um excelente profissional. Perfeito. Mas um profissional cristão. Inclusive, o ambiente do nosso trabalho também é um ambiente onde gente precisa ser salva. Dwight Lemon Moody, um dos maiores evangelistas, ele disse uma frase célebre: de cada 100 homens, 99, um vai ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão. Só que a gente esquece disso. Eu sou um profissional, executo meu trabalho, eu fico na minha máquina e vou para minha casa. Só que tem gente ali do lado que carece da salvação, que precisa fazer uma leitura. Paulo vai dizer para mim e para você: vós sois a carta escrita e lida por todos os homens, não com tinta e papel, mas com as letras de sangue do Deus vivo, nas tábuas de carne do teu coração. Gente, tem que fazer a leitura em nós e enxergar Cristo, pelo amor de Deus. Somos embaixadores. Charles Spurgeon diz assim: para um homem que vive para Deus, nada mais é secular, tudo é sagrado. Irmãos, eu não estou dizendo aquela coisa piega da gente ficar com dialeto evangélico no ambiente de trabalho, de misericórdia. Sempre Jesus tem poder, e ficar querendo ler Bíblia no ambiente de trabalho. Não é isso, irmãos. É conduta cristã, é testemunho de vida pessoal, é uma alegria do Espírito, é transmitir paz, é ter uma palavra de consolo, uma palavra de conselho, é ter opiniões que são fundamentadas aqui. O que você pensa sobre aborto? O que você pensa sobre homossexualismo? O que você pensa sobre legalização de droga? Porque tem gente que é a favor de tudo isso, ainda é crente. Eu ainda disse que é crente. Aí tem uns teólogos neoliberais formados, acho que na escola teológica do inferno, que ficam dando base para umas loucuras. Nós não temos que odiar pessoa alguma, mas existem práticas que Deus abomina e que são abomináveis a nós, e as nossas opiniões e posições pessoais precisam estar pautadas aqui. Mas a gente nem sabe o que está aqui, sabe? Eu acho assim. O pastor da Atena falou, o evangelista da Atena, ele falou, escuta ele falar. Então ele falou. E o Marcelo Rezende, ele falou também. Corta para mim e tal. Ele falou: então, vamos ser mais nobre, vai. William Bonner. William Bonner falou, pastor, conosco Deus falou, o Espírito Santo falou, a palavra de Deus falou, aleluia, e a palavra de Deus, e isso aqui é Deus falando. E aí a gente vai vivendo uma vida que não é tão secularizada. A secularização também acontece quando a gente seculariza, e a secularização acontece quando não há militância. Você sabe o que é militância? A gente pode resumir com uma frase: é luta por uma causa, é empenho por uma determinada causa. Então existem pessoas
militando pelos partidos, pelos seus candidatos, pelo meio ambiente. Eu já vi discussões acaloradas e uns imbecis no Facebook também, com gracinha, provocações, coisa de gente imbecil mesmo, não tem o que fazer. Desculpa se é o seu caso, mas é isso mesmo. A gente pode usar essa rede para ser embaixador, não para ser dono, né, igual todo mundo. Então, defende o partido político, defende o seu time. Tem quem defende lutadores de UFC, agora também tem isso também. Tem defende com quem o cara legal vai ficar na novela no final, com quem o comentador vai ficar no final. Tem gente que defende também. Eu acho que ele devia ficar com, sei lá, com quem defende. Mas a gente não defende o Evangelho. A causa do Evangelho não é a nossa causa. 40 milhões de evangélicos do país, tá? Com a militância disso. Vocês sabem por que eu escutei os cientistas políticos falando outro dia no debate? Sabe por que o PT está perpetuando já com 2 mandatos de Lula e 2 de Dilma? Sabe por quê? Não, Bolsa Família, o pessoal do Nordeste que tem necessidade, são pobres, então a Bolsa Família comprou. Não, o PT está no poder ainda, não por causa de tudo que a gente pensa, mas a opinião dos cientistas políticos é: eles têm militância. Eles têm gente com uma estrelinha aqui, ó, que acredita piamente e defende que os caras do Mensalão estão presos por perseguição política, porque não roubaram ninguém. Conversa com algum desses aí, você arruma uma briga. Arruma mesmo, capaz o cara bater e sai do braço com você. Ele milita essa causa, irmãos. Tem gente que milita por baleias, tem que defender o meio ambiente, lógico, tem que defender o meio ambiente. Tem gente que defende o mico-leão dourado, a causa do mico-leão dourado, ele também é um bicho lá da natureza, Deus criou, tem que defender. Tem gente que defende as águas, defende estufa e tal, a gente tem que defender, faz parte também. Mas Pedro disse que um dia esses céus vão se enrolar como cortina, essa terra ardendo em fogo se desfará. Então não é a causa que a gente tem que defender, é uma causa que não tem fim, que é eterna. Só que a gente não milita essa causa. Tinha gente para todo lado militando aí. Agora vamos fazer o evangelismo sábado. Vamos sábado, 10 horas da manhã, fazer evangelismo? É possível que as pessoas que estavam lá na Paulista, eu não sei de onde, falaram: não dá, não é compromisso. Poxa, exerça a cidadania, vá para a Paulista, pinta o rosto, protesta, mas vamos militar a causa do Evangelho, pelo amor de Deus. Porque quando é Deus a gente está ocupado, quando é Deus a gente tem vergonha, quando é Deus a gente não tem tempo, quando é Deus é muito caro, é muito longe, é muito cedo. Acabou essa mensagem? Acabou de ir embora. Eu estava lá em Santa Catarina, não tinha sinal de nada no acampamento. Aí quando a gente foi numa cidadezinha, eu abri lá para ver algumas coisas, ver os e-mails. Quando eu abri a internet, abriu assim: 21 cristãos mortos pelo Estado Islâmico. 21 homens ajoelhados, com 21 encapuzados pretos, e os caras com a faca na garganta deles. Morreram no Evangelho. Vocês sabem qual é o grupo mais perseguido, com morte inclusive no planeta? Não são homossexuais. A nossa presidenta falou que ela abomina a islamofobia, perseguição contra o Islã. Olha a coisa. Nós abominamos toda a islamofobia. Gente, são 114 mil cristãos que morreram naqueles países do Oriente entre 2012 e 2014. 113 mil pessoas morreram. Não é um homossexual que alguém matou e fala: não, homofobia. Às vezes o próprio travesti matou outro travesti. Estão falando que até os crentes estão estimulando morte homossexual. Pelo amor de Deus. Estão matando o crente porque estão defendendo a causa do Evangelho. Porque se eles disserem: eu nego, eu não quero mais, eu volto para o Corão, eu volto para o Islã, eles não morrem. Mas eles estão morrendo, eles estão sendo queimados vivos e decapitados, porque eles estão dizendo: pode me matar porque eu vou para a glória com ele. E quanto mais estão matando nesses lugares, na Índia, no Afeganistão, no Iraque, na Síria, mais está faltando crente lá. De verdade. Mas a
Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, ele diz assim: tu, pois, sofres as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita a boa milícia se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não será coroado se não militar legitimamente. Na primeira carta ele vai dizer assim, capítulo 6, versículo 12: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, irmãos, não secularizemos mais a nossa vida. Vamos entender que estamos em missão. Amém? Eu estou pregando aqui para vocês hoje, mas amanhã cedo eu estou saindo da minha casa em missão. Eu vou à padaria tomar um café. O Diogo, cadê o Diogo? Está por aí? Está trabalhando à noite? Lá nas crianças está dando aula, né? O Diogo falou: pastor, eu falei com a Gabi lá, nossa, vocês conhecem padaria para todo lado, hein? Eu falei: padaria é o nosso point. E dá para ir todo mundo. Pão com manteiga baratinho. Então, tudo quanto é padaria, a gente vai tomar café com pão com manteiga. E eu estou em missão na padaria. Acho que eu contei para vocês, vamos botar de novo, né? Fazer o quê? Audiência rotativa na igreja, tem gente que não ouviu. Eu estava vindo no velório cedinho, uns meses atrás. Aí eu saí do velório e peguei o velório, tal, triste, assim, preocupado, chateado. Vou levar o pão para as crianças lá no horário, passei na padaria. Em vez de eu ir lá no balcão, sentei na mesinha lá e comecei a tomar um café. Padaria, perto da Casa da Conceição, aquela da sua esquina lá. Padaria movimentada, gente, olha que mistério. Eu acordo de manhã e falo: Deus, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Quero que o Senhor me use. Sentei lá na cadeirinha, tomando um cafezinho. De repente as pessoas começaram a ir para o caixa, 9 e pouco da manhã, 9h30. A padaria esvaziou, ficou 2 meninos do balcão, a moça que faz as coisas na chapa, outra do balcão do pão e um dos sócios donos da padaria lá no caixa. E eu, mais ninguém. A moça que chama Janaína, que fica lá na chapa, ela olhou para cá, olhou para, não viu nenhum cliente, ela saiu de lá, deu a volta, veio até a mesa. E aí, pastor, como é que você está? Eu falei: tudo bem. E aí, como é que está as meninas? Ah, estou em casa e tal. Né? E a igreja, pastor? A igreja é abacaxi, que a gente vai descascando um pouco de cada vez, né? É verdade, né, pastor? Gente, é um negócio complicado. Eu falei: vixe, gente, é duro, é difícil e tal. Que problema tem mais lá na igreja? Eu falei: olha, são gerais, para as famílias, casamento. O pessoal veio nos casamentos assim, de falar conta, sabe? Comecei a falar com ela, ela começou a falar da vida dela, do casamento dela. Você sabe o que é um QTA? Eu usava essa gíria para eu trabalhar. Ela estava querendo dar um QTA no marido dela, é um pé no lombo, né, no popular aí. E ela contou o que está acontecendo. Ela disse: o que você acha? Eu falei: olha, eu no seu lugar faria a mesma coisa. Se ele está fazendo tudo isso. Mas, como eu não conheci o lado dele, não ouvi também o que ele tem, por estar fazendo as coisas, e também tem outra coisa, além de não ter ouvido a ele, só pelo que você disse, você tem motivo para dar um QTA nele, não vai embora mesmo, mas Deus ama a sua família. Os seus filhos querem ver você juntos. Comecei a falar com os olhos dela, começaram a ficar assim, fiz de lado. Falei: Deus não quer que a sua família se desfaça. Conversei com ela. Ela: foi bom você ter vindo aqui, pastor. Eu ia tomar essa decisão essa semana, talvez hoje mesmo, do jeito que ele chegasse em casa, dependendo de como ele chegasse, eu tomar essa decisão. Mas foi bom falar contigo. Ela voltou para a chapa, começou a entrar gente de novo na padaria. 15 minutos sem entrar uma pessoa. Eu falei: gente do céu, que coincidência. Coincidência. Nós somos embaixadores, irmãos. Deus quer usar a sua vida, irmãos. Ser usado por Deus não é vir aqui à frente. Alguns virão, alguns têm vocação, alguns vão falar, alguns vão pregar, alguns vão cantar, alguns vão tocar. Mas além de tocar e de vir aqui na frente, meu ministério não é aqui na frente. Meu ministério vai muito além disso. Eu tenho ministério em todo lugar que eu tiver meus pés, porque eu sou embaixador. Aonde nós pisamos, Deus está junto conosco. Aonde nós pisamos, o Espírito Santo está conosco. Aonde nós estivermos, estamos juntos na presença de Deus. Não separa a vida do culto e o culto da vida. Vou dizer 2 coisinhas só para eu terminar.
Ou seja, pelo amor de Deus, ofereçam os corpos de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, queremos a vontade de Deus, sim ou não? Todos são bons? Lógico que eu quero a vontade de Deus, ela é perfeita, boa, agradável. Então Paulo diz: oferece o teu corpo como sacrifício vivo. Então ele olha para os judeus e vai dizer lá no Antigo Testamento: você não precisa mais trazer o culto como um animal, para o sacerdote meter uma lâmina no pescoço do animal, e o animal verter sangue, você pegar o sacerdote, jogar sangue sobre você, e você vai perdoar para casa feliz, porque o sangue do animal cobriu o seu pecado, e Deus te perdoou. Você não precisa mais disso. O cordeiro já foi imolado, Jesus Cristo. O sacrifício era morto lá, agora o sacrifício é vivo. O corpo era do cordeiro, agora não precisa mais de cordeiro, porque o cordeiro foi sacrificado, agora é o teu corpo. Não mais morto, mas vivo. Um sacrifício santo e agradável. Aí ele diz: esse é o vosso culto racional. Ou seja, nós sabemos quem somos, o que somos, para onde vamos. A nossa identidade está muito clara. Eu já cansei de dizer que ser cristão é gente que pensa, não é gente que se entra no lugar desse para ficar cantando, gritando e falando aleluia. Eu não sou desses, não, eu penso. Recomendo mais uma vez John Stott, um livro brilhante. Crer também é pensar. E tem gente que não, que a gente entra aqui e tem trança. Aleluia, glória, ó Senhor, e vai embora e vive uma vida ruim dentro de casa. Um casamento que faz o corpo, filhos que não são criados no temor do Senhor, e vai vivendo uma vida bagunçada. Chega no trabalho, faz o seu trabalho, às vezes é um bom profissional, às vezes nem é. Você tem crente que arruma atestado para não trabalhar, faz esqueminha, crente. Tem outro que diz na mesa, comendo com o pastor que comprou a carteira de motorista para o filho. Mas você tem vergonha não falar isso? É porque se não comprar não passa. Aí a gente quer falar com os caras lá da Petrobras. Não é? Qualquer pressãozinha que a gente tem sobre nós, a gente mente. Aí quer falar com os caras da Petrobras, porque nós somos um poço de integridade. Você chega lá, o carro está com uma roda em cima da faixa, chega lá, o cara está lá assim: pô, seu garoto, isso não é. Está na faixa, né? 3 pontos na carteira, R$127. Tem desconto, se pagar 20% de desconto aí. Aí você fala: tá bom, um cafezinho lá, pode ser? Cafezinho lá. Os crentes fazem isso. Aí quer falar dos caras da Petrobras. Eles fazem isso só que com milhões, a gente faz com alguns reais. Aí a gente pega papel sulfite de um local do trabalho e leva um pouco para casa para imprimir, porque a empresa tem muito. E a gente fala dos caras da Petrobras. Sabe qual é a diferença? É só no valor, o princípio é o mesmo, é roubo. Somos embaixadores do céu, irmãos. Sem falar nos gatos net. Eu vou pagar 150 pau, eu vou comprar aquele aparelho que desbloqueia. Irmão, se converte, não acabou de ser safado. Eu pago 300 uma vez só, desbloqueio os 80 canais, e você vai para o inferno por causa dos 80 canais. Para dar uma olhadinha nos canais adultos no final da noite também. Se não pode pagar os 150, coloca a antena lá, fica em cima da laje, bota outro no meio do caminho e outro perto da TV e fica mexendo lá até aparecer. Vai! Isso, tá aí, tá bom, pronto. Assiste o que dá e ponto final, dá glória a Deus. Agora eu quero ter 80 canais, eu vou roubar a operadora. Coisa vergonhosa, gente. Nós precisamos ser cristãos. O culto não termina mais. Paulo vai dizer que esse culto não acaba mais.
apostólico. A gente vai sair do templo, mas a gente não sai da igreja, porque nós somos a igreja. Essa coisa assim de eu vou à igreja é uma expressão que a gente usa. Vai à igreja, hoje vou à igreja, mas isso aqui é um templo, isso aqui é um salão. A igreja é você, sou eu. São os tabernáculos ambulantes de Deus andando por esse mundo. São as cartas escritas, lidas por todos os homens. 99 pessoas nunca lerão a Bíblia, vão ler o crente. Então, meus queridos, o culto não acaba mais. O culto nos prepara para a vida. Aqui, o culto aqui nos prepara para a vida. O que você está ouvindo, rogo a Deus que entre algumas verdades dessas em nome. Você, mas vai te preparar para a vida. A vida lá vai te preparar para o culto aqui. O culto aqui te prepara para a vida lá. A vida lá para o culto aqui é um ciclo sem fim, porque o culto não acaba. Por isso que Paulo diz: oferece o teu corpo como sacrifício vivo. Ele está falando de culto que não termina mais. Amém? Só que a gente beatifica esse lugar, o templo. Eclesiastes 5 diz: pastor, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A gente tem que ter reverência na casa de Deus. Eu tenho que ter reverência na casa de Deus e na sala da minha casa também. Ai, pastor, quando a gente sobe aqui, a gente treme. Irmão, não tem nada aqui. É que tem um monte de gente te olhando, você fica que nem a Gabriela, que desesperada, porque você não está acostumado, porque você fica... aqui tem um fogo, não? Gente, vamos parar de beatificar essas coisas, santificar aquilo que não é santo. Se eu subo aqui e a minha vida não está em ordem, esse lugar se torna imundo, não é mais santo. Não, tem que ter reverência. Quando a gente sobe aqui, a gente treme, tem que tremer aí no banco. Por que aqui a gente treme e aí eu fico vendo mensagem no meu celular durante o culto? E aqui a gente não, aqui a gente treme, aqui pastor a gente treme. Aqui é um fogo, aqui parece que dá um calor. A gente santifica o local, a gente santifica o altar. Eu já orei para consagrar um instrumento musical. Compramos a guitarra, vamos consagrar. E eu até chorava: Senhor, graças a Deus, precisamos de uma guitarra nova, nós consagramos para Ti. Quem tem que estar consagrado é quem vai tocar o instrumento. Porque o instrumento é corda de aço, é madeira, é eletrônicos lá dentro, lá. Isso é coisa, isso é coisa. Deus não santifica coisa. Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. Amém, irmãos? Deus santifica e consagra pessoas. A palavra kadosh lá no hebraico, que é a palavra separada, é Deus pegando no seu uso. Ela valia no Antigo Testamento para utensílios do templo. Só que agora a gente não está negociando com utensílios com Deus, é a nossa vida. O sacrifício vivo somos nós. O culto agora é a nossa vida na presença de Deus o tempo todo. Contei isso já, vou contar de novo pela audiência rotativa. Um certo pastor, eu não sei se batista ou presbiteriano, ele fez um videoclipe de 2 minutos de duração. E ele pegou umas cenazinhas da novela, 3, 4 cenas. Pegou também umas cenazinhas de um programa de crente, de cristão, aquele que Pânico botou também lá. É coisa de crente isso aí. Só crente cheio de espírito assiste isso aí. E ele botou no clipe lá também. Botou também uma cena de uns filmes. Botou lá 2 minutos. Ele cumprimentou a igreja num domingo, a igreja cheia. Irmãos, eu quero que vocês assistam esse vídeo e que Deus fale com os irmãos. Pá, soltou o vídeo, só viu os irmãos assim, as irmãzinhas roxas, as mais idosas com a cabeça assim embaixo do banco. Acabou o clipe, ele pegou o microfone e disse: eu sei o que vocês estão pensando, vocês estão com a cara de horrorizados. Eu sei que vocês estão pensando que eu fiquei maluco. Eu sei que vocês estão pensando que coisa dessa não se devia passar de forma alguma na igreja. Mas por que na sala da sua casa pode? Por quê? Você separa a vida do culto desse jeito? Por que na sala da sua casa pode, no seu quarto pode, e aqui na tela não pode? Porque aqui é santo, pastor. Então lá é profano? Aqui é o céu, pastor. Então lá é o inferno?
para pensar essas coisas? A gente não separa a vida do culto da vida? Aí vem para o culto, aí Senhor vai abençoar lá, nós sermos crentes. Vamos louvar o Senhor. Como é que louvar o Senhor? Vamos ficar de pé. Um dia vai estar sentado também. Não. Um dia vai estar de joelho. Tem essa, mas vamos ficar de pé. Já fica de pé. Cada dia espiritual. Vamos para cima. Grande. Quem vê pensa. Alguns mais assim, aleluia! Eu vi um que estava dormindo uma vez. Eu quase parei para rir de pregar aqui. E eu falei alguma coisa mais alto e ele acordou com o meu grito aqui. E os irmãos do lado perceberam que ele estava dormindo. Na hora que eu dei um grito aqui, aleluia! Mas a gente sabe fazer cara de espiritual, a gente sabe levantar a mãozinha e fazer a pose. Senhor. E umas orações também, a gente pega o microfone, vamos orar pelas primícias. O cara fica 5 minutos orando. Não, fala, se ele ora 5 minutos para agradecer pela primícia, quando esse cara dobra um joelho na casa dele, ele deve orar a madrugada inteira. Mas aí não, ele não orou a semana inteira, e na hora da primícia ele quer descontar aqui na primícia. Não falou com Deus a vida inteira, ora pela primícia. Não, já que eu não orei a semana inteira, Senhor, abençoa lá o pessoal da África, abençoa não sei o quê, abençoa os missionários, abençoa lá as favelas, os hospitais, abençoa todo mundo, não sei o que lá. Olha, só para agradecer pela primícia, não precisava. Mas a gente sabe fazer uma espiritualidade, mas na hora de viver a gente não vive, na hora de perdoar a gente não perdoa. Não é? Pastor, é porque não foi com você. Ainda bem, comigo seria pior, como diz o profeta Luiz. Podia ser pior, podia ser comigo. Mas o que Jesus falou? Se eu não perdoar, eu não posso orar. Se eu não perdoar, eu não posso ofertar. Se eu não perdoar, eu não minhas orações. Se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Se eu não perdoar, a minha adoração. Mas a gente acha que pode viver assim. Então a gente separa a vida do culto da vida. A gente não milita a causa. Não é para a gente sair por aí, dentro dos ônibus lá, todo mundo aí, podia estar roubando, matando, mas eu estou aqui pregando o projeto. Se quiser fazer, você faz também, mas militar a milícia é você estar vivendo Jesus o tempo todo. Ronaldo Ligório fez o primeiro congresso indígena com 1.300 índios lá no Amazonas e contou a história da nossa convenção, muito legal. Só que lá na convenção ele não contou que conversou com um dos caciques, dos índios, e perguntou para o cacique o que é ser cristão. Um índio vestido a caráter como índio lá no Amazonas, de ser cristão é viver Cristo todo dia. Ser cristão é ter a palavra de Deus como alimento todo dia. E ser cristão é falar de Cristo e viver Cristo aonde estiver. Um índio disse isso, convertido ao Evangelho. Segundo lugar, então, a gente seculariza a vida. A segunda coisa é assim: nós parece que vivemos uma vida cristã, e aí eu entro um pouquinho na palavra da ceia, que também é algo que a gente tem dito bastante, o Luiz também falou na ceia. Parece que a nossa vida cristã vive em torno de necessidades e interesses pessoais que nós temos. Nós vivemos de forma crônica, buscando os favores e as providências, os milagres de Deus. Você vai ouvir isso de novo, até que nós aprendamos. Aí acho que Deus vai parar e vai mudar a história, vai mudar a pregação. Enquanto a gente não aprender, a gente vai ouvir. Nós vamos para a igreja fazer o que lá? Eu vou buscar o meu milagre. Irmãos, Deus está na tua vida. Esse já é um grande milagre. E Deus, quando quer fazer milagre, o milagre vai atrás de você e te alcança. Você não precisa correr atrás do milagre, você precisa buscar a Deus. Davi no Salmo 26 disse assim: Senhor, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a
o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Para um judeu, buscar o rosto é olhar nos olhos, é relacionamento. Se Davi dissesse: Senhor, eu quero que as tuas mãos estejam comigo, ele ia estar dizendo: eu quero que o Senhor me dê o teu favor, eu quero que o Senhor faça o que eu preciso, eu quero que o Senhor age e traga providência. Mas Davi ouviu Deus dizer a ele: Davi, busca o meu rosto. Davi diz assim: o meu coração disse a ti, o teu rosto eu buscarei. Será que nós conseguimos? Será que nós podemos viver uma vida menos paranoica com relação àquilo que precisamos e necessitamos? Será que as nossas orações não podem ter um momento muito mais de relacionamento com Deus do que falar: Senhor, me dá isso, faz aquilo, opera isso, age aquilo, me dá providência, me socorre, me ajuda e tal, faz milagre? Será que a gente pode ter tempos de oração que não sejam tão desperdiçados? Está certo que Deus falou para a gente pedir para Ele: peça, tudo bem, mas a gente vive cronicamente em busca disso, irmãos. E isso é ruim demais. Isso faz com que a nossa vida cristã seja pequena e nós não nos tornamos embaixadores. Lá no capítulo 15 do Filho Pródigo, a gente vê a representação de duas formas de ser igreja. Lá naquele moço, então ele está enfadado na casa do pai. Ele olha para o lado de fora e diz: vamos lá, tem muita coisa boa. Aqui na casa do pai está muito chato. Está certo que o pai é bom, está certo que eu tenho um irmão também legal, está certo que tem música, dança, boa comida na casa do pai, banquete, mas está chato mesmo assim. Pai, dá-me aquilo que me pertence. Tem gente pregando, ensinando isso aí. Você tem que reivindicar e falar que Deus tem que dar. Dá-me a parte que me pertence. Ele pede a parte dele com o pai vivo. Ou seja, para mim o Senhor morreu, eu só quero o que o Senhor tem aí. O pai dá para ele, ele vai embora. O pai disse: ó, pode ir, quer ir? Ele pega o que pertence e vai embora. Quando ele se arrependa na vida e a ficha cai, ele muda a frase. Ele pensa consigo: a casa do meu pai é melhor do que eu estou vivendo. E aí ele vai dizer assim: eu vou voltar lá e vou dizer para ele: faze-me um dos teus trabalhadores. Um embaixador de Cristo diz: dá-me, ou diz: faze-me. Quem quer ser embaixador de Cristo vai viver uma vida cristã dizendo: dá-me, ou vai viver uma vida cristã dizendo: faze-me um dos teus trabalhadores. Eu pulei para o lado de cá. Deus, faze-me um dos teus trabalhadores. Porque a Bíblia vai dizer, e o Senhor disse aos seus discípulos, preocupados com a vida, com o que vai ser do amanhã, Ele olha para os discípulos e diz assim: por que vocês estão preocupados com tudo isso? Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. As aves não semeiam, não plantam, não colhem, mas têm um alimento, porque o Pai sustenta a elas. Vocês são mais importantes do que as aves. Olha para os lírios do campo, que também não trabalham, mas olha lá, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio desse. Se Deus alimenta as aves, se Deus cuida do lírio que hoje está ali, amanhã nunca mais está queimado no fogo, você acha que não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Então façam o seguinte: os gentios ficam paranoicos buscando essas coisas. Vocês mudem a prioridade, busquem o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para nós. Frase do pastor filósofo contemporâneo, pensador Jair Sanches: a pergunta que temos feito a Deus como cristãos do século XXI é: Senhor, o que é que eu devo fazer para receber a minha bênção? Quando na verdade a pergunta que Cristo quer ouvir de nós é: Senhor, o que devo fazer ou deixar de fazer para te seguir e enfim viver o cristianismo?